Câmara Municipal nem sempre funcionou no Palácio Barbosa Lima. Sua primeira sede foi um prédio localizado na Rua da Direita, atual Avenida Rio Branco, e Rua da Califórnia, atual Rua Alfield. A primeira sede do Legislativo não é onde encontra hoje o Palácio Barbosa Lima. Ela funcionava logo aqui na esquina da Avenida Rio Branco com a Alfield, onde funcionava o Fórum, e a sede do Legislativo. Com a chegada do então juiz Joaquim Barbosa Lima, em 1876, ele percebeu a necessidade de se construir um fórum novo e também uma nova sede do Legislativo. Qual foi a atitude do então juiz? Ele fez uma campanha aqui na cidade de Juiz de Fora, com as autoridades, com os comerciantes e também com o povo, para arrecadar 60 mil contos de réis para poder construir o prédio legislativo. Esse prédio ele ficou pronto em 2 anos, então dia 20 de março de 1878, com a presença do imperador Dom Pedro II, o prédio foi inaugurado. Nós sabemos também, pelos descritos documentais, que aqui onde era o prédio funcionava a casa de mercado. Era tipo um mercado municipal, onde o povo aqui fazia os seus comércios, vinham as mulas, os cereais, e que o pessoal fazia a troca. O prédio foi tombado em 1983, então o prédio tombado, a fachada tombada, então a gente não pode fazer nenhuma mudança de característica no entorno do prédio legislativo. Nas dependências interiores a gente pode fazer adequação. E antes do prédio ser tombado, fizeram algumas mudanças, como a retirada do sino, do relógio e das estatuetas. Você pode contar como que eles funcionavam e caracterizavam a Câmara antigamente? Na fachada do prédio, onde hoje se encontra o símbolo da República, um relógio, laureado por 2 estatuetas. Tinha também um sino de bronze, no qual na hora das reuniões era tocado esse sino. A cidade não era muito grande e as pessoas, os vereadores que estavam por perto, ouviam o sino e vinham para a reunião. Marcinha, a gente está no lugar onde você deu seus primeiros passos como atriz. O que você sentiu a primeira vez que você pisou no palco? Bem, aqui nesse espaço, eu fiz o primeiro curso de teatro de divulgação, foi quando eu entrei para divulgação e fiz o meu exercício final aqui. Mas a sensação que eu tive, na verdade, é uma mistura de um pânico, pavor e prazer. Porque estavam todas as pessoas do grupo aqui, as pessoas antigas, te avaliando, você começando a fazer teatro, você não sabia nem para onde você ia direito. E ao final você também tem aquela sensação de que você conseguiu fazer, fez um exercício que naquele momento pareceu que foi bem legal e você vencer aquele primeiro impacto. Foi muito bacana. Você se encontrou? Totalmente. Então vamos agora lá para o palco principal do fórum para a gente falar um pouco da sua relação com o grupo de divulgação. Ok, vamos lá. Marcinha, nesse palco aqui você já viveu inúmeros personagens e com certeza muitos momentos marcantes. Qual que você destacaria? Eu me lembro da Escada de Jacó, que foi uma peça que eu adorei fazer. Eu me lembro de Girança, quando a gente fez a segunda versão. Eu tive o prazer de fazer a Clotilde, que era uma menina super má, e a gente se divertia dentro e fora de cena. E momentos engraçados também, né? E momentos engraçados também, vários momentos. Eu me recordo uma vez, contracenando com Zé Luiz, numa peça chamada Zé das Covas e Dona Morte, eu fazia irmã dele. Mas nesse dia, o Zé virou para mim e falou assim: Marcinha, se prepara, porque o homem da sua vida está sentado na segunda fila. A gente, quando está em cena, a gente não vê público, a gente vê uma massa. A gente não fica assim, o fulano que veio, o fulano que veio, o fulano. Mas nesse dia, claro, como ele falou isso, e eu já sabia que via bomba. Quando eu entrei em cena, que eu olhei, e aí ele já olhou com uma cara de deboche, nós começamos a rir. Começamos a rir. Eu nunca vi na minha vida o Zé Luiz rindo desse jeito. E rindo a ponto de a gente deixar os 2 colegas em cena, fomos para a coxia, continuamos a rir, a rir, a rir. O Zé Luiz chorava. Quando mais ele chorava de rir, mais eu ria. Enfim, essas coisas acontecem. E são essas coisas que eu acho que tornam o teatro uma arte sempre inovadora para a gente. A pessoa fala assim, mas você vai fazer 40 apresentações de uma mesma peça? Não, é sempre diferente porque o público é diferente. A gente também tem humores diferentes, acontecem esses imprevistos que a gente tem que resolver em cena, então é sempre muito bom. Uma característica marcante da Rua da Laguna é o grande número de travessas que facilitam a vida dos moradores, servindo de atalhos para as ruas vizinhas.
Elisângela, a gente está chegando aqui numa das várias travessas aqui da rua e essa é especial, né? Isso, exatamente. A travessa aqui é do lado da mercearia, do lado da casa onde eu morei, né? Então aqui a criançada que morava próximo vinha brincar na travessa, né? É uma característica mesmo aqui da Rua da Laguna e de algumas ruas do Jardim Glória, essas travessas que cortam e que interligam as ruas, né? Se a gente quer dirigir isso para uma rua aqui próxima, por exemplo, Brasil do Léo, a gente tem 3 travessas para ir para lá. Se a gente quer ir no Colégio João 23, nós temos mais umas 4 ou 5 travessas para ir para o João 23. Então facilita em termos, ajuda bastante sim, mas não é esse o ponto principal. O ponto principal é que ela veio facilitar moradias para a pessoa, aproveitamento do terreno para moradias. E que traz uma característica engraçada para o bairro. Assim, é um bairro de classe média alta e com pessoas de condições mais simples morando nessas travessas. Então as crianças vinham brincar nesses espaços onde não tinha carro, não tinha trânsito e era legal da gente ficar aqui, sim. E aqui, né, Elisângela, um colégio que faz parte da história da rua. Conta essa história pra gente. É a escolinha dos filhos das pessoas que moram na Rua da Laguna até hoje, né? Então é uma referência, sim, de escola de educação infantil aqui para o pessoal da Rua da Laguna e para a região. Para terminar, né, Elisângela, nosso passeio aqui pela Rua da Laguna, a gente está chegando aqui na sua casa, né? Isso. E podemos notar que essa parte da rua que a gente está é mais calma que lá atrás, onde a gente começou a entrevista. Por que isso? É que a gente tem menos confluência de trânsito, né? Então a gente tem menos carros passando. Inclusive nessa parte da rua, a gente pode até deixar as crianças descerem para brincar. E elas brincam, né? É uma brincadeira que ainda existe, essa brincadeira de rua, por conta desse trânsito que é menor aqui nessa parte, né? É uma rua muito tranquila. E uma outra característica dessa parte da rua aqui é justamente o número excessivo até de prédios, né? Sempre teve prédio aqui? Não. Esses prédios são construções mais recentes. A gente era um bairro residencial de casas mesmo, né? A gente tinha várias casas pela Rua da Laguna. Aos poucos essas casas foram sendo demolidas e substituídas por esses prédios que a gente vê hoje. São construções bem recentes mesmo, de 5, 10 anos para cá. E aquele final da rua lá que termina numa curva. Isso não gera confusão assim de carteira, de gente que vem fazer entregas? Muita confusão. E essa rua, de um tempo para cá, ela se tornou de mão única, né? Então, quando a pessoa erra, ela tem que dar a volta toda de novo. Isso dá muita confusão, sim, porque as pessoas não sabem onde termina a Olímpio Reis, onde começa a Rua da Laguna, e a numeração também que é diferente, né? Com tantos anos de teatro, você ainda sente aquele friozinho na barriga, aquele nervoso antes de entrar em cena? Sempre rola uma insegurança, sempre rola um temor. Mas eu acho que isso faz parte, porque isso também faz com que a gente fique concentrado. Você sabendo que você pode errar, você sabendo que pode não dar alguma coisa certa, você fica muito ligado naquilo. Eu costumo dizer que fazer teatro é alguma coisa que deixa a gente em conexão com o presente. Porque as pessoas normalmente vivem, ou elas estão lembrando do passado, ou elas estão preocupadas com o que elas têm que fazer amanhã, se vai no dentista, onde vai. O teatro não. O teatro a gente tem que estar aqui, naquele momento, absolutamente ligado. Não dá para pensar ontem, hoje, não. Aqui, o tempo inteiro. Frio na barriga, para sempre. Mas é muito bom sentir frio na barriga, entendeu? Você faz alguns rituais antes de entrar, né, em cena. Sim. Quais são eles? Normalmente eu fico um tempo na coxia, concentrando, repassando o texto. E aqui no fundo do palco eu sempre rezo. Sempre me posiciono virada para a parede, ali para o ciclorama. Faço as minhas orações, peço proteção, peço luz. Invoco outros atores que já morreram, mas que são atores que às vezes me inspiram. Então é um momento que eu estou bastante concentrada. Isso tem que fazer, essas coisas assim. E coisas que a gente começa a fazer no primeiro dia para a estreia, você tem que fazer o resto da temporada inteira. Se você não fizer, alguma coisa pode dar errado. Então eu não quero correr esse risco. Marcinha, como o teatro interfere na sua vida? O teatro é a minha maneira de estar no mundo. É um grande canal entre estar nessa realidade e também transitar pelo aquilo que é o meu sonho. E eu posso dizer que eu sou uma pessoa realmente feliz. É o que eu sempre desejo para os meus alunos, eu falo muito isso, que eu desejo que as pessoas se realizem profissionalmente como eu me realizo naquilo que eu faço. E é um presente dos deuses. E
é daqui do Fórum da Cultura que o Mosaico de hoje se despede. Na semana que vem tem mais. Até lá! Dessa esquina onde a Rua da Laguna encontra a Rua Olímpio Reis que o programa de hoje vai se despedindo. Até a próxima! A Câmara Municipal não é um espaço apenas de vereadores e funcionários. Ela também deve ser frequentada por todos os cidadãos. Hoje o nosso passeio fica por aqui, mas não fique triste. Semana que vem o Mosaico está de volta. Até a próxima!